Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado, suando frio, pensando: e se tudo acabar? E se não houver nada depois? Esse terror silencioso que congela seu peito, que te faz evitar pensar sobre o inevitável, que te mantém acordado enquanto o mundo dorme. Você acha que é natural. Você acha que todo mundo sente isso. Você acha que é parte de ser humano. Mas e se eu te dissesse que esse medo, essa angústia profunda que você carrega desde criança, é uma fabricação? Não uma reação biológica natural, mas uma construção psicológica deliberadamente instalada em você por instituições que lucram com seu terror? Em 1677, um homem morreu sozinho em Haia, na Holanda. Ele tinha apenas 44 anos. Nenhuma família ao redor, nenhum funeral religioso, nenhuma honra pública. Suas últimas palavras não foram registradas. Seus pertences eram tão poucos que caberiam em uma mala pequena. A comunidade judaica que deveria tê-lo chorado já o havia amaldiçoado 21 anos antes. A igreja cristã considerava seus escritos tão perigosos que os baniu imediatamente após sua morte. Esse homem era Baruch Spinoza. E o que ele descobriu sobre a morte foi tão libertador, tão devastadoramente simples, que 4 séculos depois, suas ideias ainda são censuradas, distorcidas e enterradas por aqueles que não podem permitir que você as entenda. Porque se você entender o que Spinoza provou sobre o medo da morte, você se torna incontrolável. Pense em quantas decisões você tomou na vida baseadas no medo de morrer. Quantas vezes você segurou sua língua porque não vale a pena arriscar? Quantas paixões você abandonou porque preciso ser prático, preciso garantir meu futuro? Quantos relacionamentos você aceitou por medo da solidão, que no fundo é medo de morrer sozinho? Quantas horas você passou em trabalhos que odeia, juntando dinheiro para uma segurança que nunca chega, porque no fundo você está tentando construir uma fortaleza contra a morte? Spinoza olhou para tudo isso e disse: vocês estão vivendo como escravos de uma mentira. Aqui está o que ninguém te conta. O medo da morte não existe para te proteger. Ele existe para te controlar. E Spinoza passou sua curta vida demolindo, tijolo por tijolo, a prisão mental que esse medo constrói ao seu redor. Agora, antes de continuarmos, preciso que você faça algo. Se alguma parte de você sentiu um arrepio de reconhecimento ao ler isso, se você sabe exatamente o medo de que estou falando, digite a palavra livre nos comentários. Não para mim, para você. Porque o que vamos fazer agora requer que você esteja totalmente presente. Requer que você abandone temporariamente todos os mecanismos de defesa que sua mente construiu para evitar esse assunto. E eu prometo, quando terminarmos, você nunca mais vai olhar para a morte, ou para a sua vida, da mesma forma. A maldição que transformou Spinoza Amsterdã, 27 de julho de 1656. Uma manhã de verão. A sinagoga portuguesa estava lotada, mas não era um dia de celebração, era um dia de execução. Não do corpo, mas de algo que a comunidade considerava mais importante, a alma e a reputação de um de seus membros. Baruch Spinoza tinha 23 anos. Brilhante, questionador, impossível de ignorar. Filho de comerciantes respeitáveis, educado nas melhores escolas rabínicas, destinado a se tornar um pilar da comunidade judaica de Amsterdã. Mas Spinoza cometeu um crime imperdoável. Ele fez perguntas. Perguntas simples, devastadoras. Se Deus é perfeito e eterno, por que precisa de nossas orações? Se a alma é imortal, por que tememos tanto a morte? Se as Escrituras foram ditadas por Deus, por que estão cheias de contradições e anacronismos? Os líderes da sinagoga não tinham respostas. Então fizeram o que autoridades sempre fazem quando confrontadas com verdades inconvenientes. Atacaram o mensageiro. O Shazam subiu ao púlpito, acendeu velas negras. Tocou o shofar, aquele som longo, lamentoso, que tradicionalmente anuncia julgamento. E então leu o Érem, a maldição de excomunhão. Os senhores do Mahamad, tendo conhecimento das más opiniões e conduta de Baruch de Spinoza, tentaram por vários meios e promessas fazê-lo abandonar seus maus caminhos.
não conseguindo remediar isso e recebendo cada dia mais informações sobre as abomináveis heresias que praticava e ensinava, decidem que o dito Spinoza deve ser excomungado e expulso da nação de Israel. Mas a maldição não parou aí. Eles foram além. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja quando se deita e maldito seja quando se levanta. Maldito seja quando sai e maldito seja quando entra. Que o Senhor não o perdoe. Que a ira e o furor do Senhor se inflamem contra este homem e tragam sobre ele todas as maldições escritas no livro da lei. Ninguém poderia falar com ele. Ninguém poderia fazer negócios com ele. Ninguém poderia chegar a menos de 4 côvados, cerca de 2 metros, de seu corpo. Ele foi transformado em um fantasma enquanto ainda respirava. E você sabe o que Spinoza fez? Ele sorriu, porque naquele momento, diante de toda aquela performance teatral de terror sobrenatural, de maldições divinas, de ameaças de condenação eterna, Spinoza percebeu algo fundamental. Eles só tinham poder porque as pessoas tinham medo. Medo de Deus, medo da punição, medo de serem excluídos, medo de morrer sem salvação. Remova o medo, e todo aquele espetáculo se torna apenas homens velhos gritando palavras antigas. Spinoza saiu da sinagoga naquele dia e nunca mais voltou. Não porque foi expulso, mas porque escolheu sair. E nos 21 anos que lhe restavam de vida, ele dedicou cada momento a provar uma coisa. O medo que controla a humanidade, especialmente o medo da morte, não é real. É uma construção, uma ferramenta de controle, uma ilusão. E ilusões, não importa quão antigas ou poderosas, podem ser dissolvidas pela clareza. A verdade que te ensinaram a temer. Aqui está a primeira mentira que te contaram sobre a morte. E é tão fundamental que estrutura literalmente toda a civilização ocidental. Você é uma alma imortal, presa temporariamente em um corpo mortal. E quando você morre, essa alma será julgada por suas ações e enviada para recompensa eterna ou punição eterna. Simples, poderoso, aterrorizante e completamente inventado. Spinoza não começou com essa conclusão. Ele começou com uma pergunta honesta. O que realmente sabemos sobre a morte? Não o que esperamos, não o que nos disseram, não o que queremos acreditar, mas o que podemos demonstrar logicamente como verdadeiro. E quando ele aplicou esse padrão rigoroso, tudo desmoronou. Pense nisso logicamente por um momento. Se você tem uma alma separada do seu corpo, como essas duas coisas radicalmente diferentes, uma imaterial, outra material, interagem. Onde exatamente a alma encontra o corpo? Em que momento ela entra? Em que momento ela sai? Descartes, o filósofo favorito da igreja na época de Spinoza, tinha tentado responder isso. Ele disse que a alma se conecta ao corpo através da glândula pineal no cérebro. Uma pequena glândula física seria o ponto de encontro entre o material e o imaterial. Spinoza leu isso e quase riu. Como algo sem extensão física pode interagir com algo físico? É como dizer que o número 7 empurra pedras. Categorias diferentes. Impossível. Mas havia um problema mais profundo. Se a alma é imortal, eterna, perfeita, por que ela precisa de um corpo imperfeito e temporário? Se ela existe antes do nascimento, por que não temos memórias dessa existência anterior? Se ela continua depois da morte, por que nossa personalidade, memórias e capacidades cognitivas dependem completamente da saúde física do nosso cérebro? Dê a alguém uma pancada na cabeça e sua alma imortal esquece quem é. Dê a eles álcool e sua alma imortal age como idiota. Corte certas partes do cérebro e a alma perde a capacidade de falar, de reconhecer rostos, de sentir emoções. Se a alma é independente do corpo, por que ela é tão patética e dependente dele? Spinoza viu a contradição e cortou direto ao ponto. Não existe alma separada do corpo. Você não é uma alma usando um corpo como se fosse uma roupa. Você é uma coisa única, expressa de duas maneiras diferentes. Mente e corpo não são duas substâncias, mas dois atributos da mesma substância. Pense em uma moeda. Cara e coroa não são duas moedas. São dois lados da mesma moeda.
Você não pode separar cara de coroa e ter duas coisas independentes. Da mesma forma, você não pode separar mente de corpo. Eles são a mesma coisa, vista de ângulos diferentes. Isso significa algo revolucionário. Quando o corpo morre, a mente morre também. Não porque algo foi destruído ou perdido, mas porque aquela configuração particular, aquele padrão específico, se desfaz. Agora, você pode estar pensando, mas isso é aterrorizante. Isso significa que eu vou simplesmente parar de existir. E é exatamente aqui que Spinoza te pega. Porque essa reação, esse terror, prova seu ponto. O ego, que cria o terror. Vamos fazer um experimento mental. Feche os olhos por um segundo, depois de ler isso, obviamente, e tente lembrar de onde você estava e o que você estava fazendo exatamente 5 anos atrás, neste dia específico. Não consegue? A maioria não consegue. Aquele dia existiu. Você existiu naquele dia. Mas para sua consciência atual, aquele dia pode muito bem não ter acontecido. Não há registro, não há memória. Aquelas horas simplesmente desapareceram. Isso te aterroriza? Você passa noites acordado, preocupado com todos os momentos que você viveu, mas não consegue mais lembrar? Claro que não. Agora pense no contrário. Pense em todos os dias antes de você nascer. Bilhões de anos de história cósmica. O universo existindo sem você. Isso te aterroriza? Novamente, não. Então por que a ideia de não existir depois da morte é diferente? Spinoza tinha a resposta. Porque você está confundindo você, a totalidade da sua existência, com seu ego, a narrativa que sua mente conta sobre si mesma. Seu ego é a história que você se conta. Eu sou fulano, eu nasci aqui, eu gosto disso, eu odeio aquilo, eu tenho esses planos, eu tenho esse passado, eu tenho esse futuro. E seu ego está absolutamente aterrorizado com sua própria extinção. Porque a única coisa que seu ego sabe fazer é perpetuar a si mesmo. É sua função, é sua programação. Mas aqui está o truque cruel. Esse ego que está tão desesperado para sobreviver nunca foi real para começar. É um padrão, uma configuração temporária, uma história que emerge de processos físicos e desaparece quando esses processos param. Spinoza chamou isso de conhecimento inadequado, quando você confunde o padrão com a substância, a onda com o oceano, a forma com a essência. Pense em uma onda no oceano. A onda se forma, cresce, atinge seu pico, quebra e desaparece. Do ponto de vista da onda, isso parece ser nascimento, vida e morte. A onda pode até ter medo de quebrar, pode resistir, pode tentar se preservar. Mas do ponto de vista do oceano, nada nasceu e nada morreu. A água apenas mudou de forma. O oceano continua exatamente como sempre foi. Você é a onda, mas você também é o oceano. Seu ego é a onda, aterrorizado com sua dissolução inevitável. Mas sua essência, a substância real que te constitui, é o oceano, eterno, imutável, nunca nascido, nunca morrendo. E este é o truque que religiões e governos usam há milênios. Eles te convencem a se identificar completamente com a onda e depois te aterrorizam com sua impermanência. Eles criam o problema, seu medo de deixar de existir, e depois vendem a solução: obediência, rituais, doutrinas, dinheiro. Spinoza viu isso e disse: parem de se identificar com a onda. Reconheçam que vocês são o oceano. Mas se você é o oceano, então o que exatamente morre quando você morre? A morte não é o que você pensa. Amsterdã, 1670. Spinoza está trabalhando em seu apartamento minúsculo, polindo lentes para sobreviver, trabalho que literalmente o está matando, já que o pó de vidro está destruindo seus pulmões. Mas entre as lentes, ele está escrevendo o livro mais perigoso já produzido, A Ética. Não um tratado religioso, não conforto espiritual, mas uma demolição geométrica, passo a passo, de todas as ilusões que mantêm a humanidade acorrentada ao medo. E no coração da ética está uma afirmação que faz teólogos tremerem até hoje. Um homem livre não pensa em nada menos do que na morte,
E sua sabedoria não é uma meditação sobre a morte, mas sobre a vida. Espere, leia isso de novo. Em uma época em que todos, judeus, cristãos, muçulmanos, estavam obcecados com a morte, com preparação para a morte, com julgamento após a morte, Spinoza disse: pessoas livres não pensam sobre a morte. Isso não é arrogância, é precisão cirúrgica, porque pensar sobre a morte, da forma como a maioria das pessoas faz, não é sabedoria, é escravidão, é deixar uma ilusão controlar suas ações presentes. É viver sua vida inteira como um ensaio para um evento que você não pode prevenir, controlar ou entender. Então, o que realmente acontece quando você morre? Spinoza é brutalmente claro. A configuração particular que chamamos de você se desfaz. Os átomos que formavam seu corpo se dispersam e se tornam parte de outras coisas. A energia que alimentava seus processos mentais retorna ao sistema maior do qual sempre foi parte. Nada é destruído porque destruição é impossível. A substância da natureza é eterna. Nada pode ser criado ou aniquilado. Pode apenas mudar de forma. Você já existiu como poeira de estrelas. Depois, como nutrientes no ventre de sua mãe. Depois, como um bebê. Depois, como uma criança, adolescente, adulto. Cada uma dessas versões de você morreu. O bebê que você foi não existe mais. Aquela configuração específica se foi para sempre. Isso te aterroriza? Você chora pela morte do seu eu de 5 anos de idade? Não. Porque você entende que transformação não é destruição. A morte física é apenas mais uma transformação. A última para esta configuração particular, sim, mas não mais significativa, não mais aterrorizante do que todas as outras transformações pelas quais você já passou. Mas aqui está a parte que a igreja nunca vai te contar. Se a morte é apenas transformação, então o julgamento é impossível. Não há juiz, não há tribunal, não há céu ou inferno esperando. Por quê? Porque julgamento requer continuidade de identidade. Requer que o você que morre seja o mesmo você que é julgado. Mas se você é apenas uma configuração temporária que se desfaz, quem exatamente está sendo julgado? Spinoza demoliu a base lógica de todo o sistema de recompensa e punição pós-morte. E ao fazer isso, ele removeu a ferramenta mais poderosa que autoridades religiosas têm para controlar comportamento. Se não há julgamento após a morte, então por que obedecer? E agora chegamos ao núcleo do que torna Spinoza tão perigoso. A liberdade, que eles não podem permitir que você tenha. Imagine por um segundo que você realmente acreditasse, não intelectualmente, mas visceralmente, em cada célula do seu corpo, que não há punição esperando por você depois da morte, que não há Deus irado monitorando seus pensamentos, que não há livro sendo escrito sobre suas falhas, que quando você morre, você simplesmente retorna à substância infinita da qual sempre foi parte, sem julgamento, sem culpa, sem medo. Como você viveria? Essa pergunta aterroriza instituições de poder, porque elas sabem a resposta. Você viveria com ousadia absurda. Você diria verdades que agora engole. Você perseguiria paixões que agora nega. Você recusaria comandos que agora obedece. Você construiria uma vida baseada em entendimento e alegria, não em medo e conformidade. Você se tornaria incontrolável. E é por isso que todo sistema de controle, religioso, político, econômico, depende fundamentalmente de manter você aterrorizado com a morte. Pense em como religião funciona. Faça o que dizemos ou sofra eternamente. Simples. Eficaz. Mantém bilhões em linha por milênios. Pense em como o nacionalismo funciona. Morra por seu país ou seja lembrado como covarde. O medo da morte sem significado impulsiona homens a matarem e morrerem por pedaços de terra que não possuem. Pense em como o capitalismo funciona. Trabalhe até morrer ou morra sem segurança. O medo de morrer na pobreza te mantém em empregos que odeias, acumulando dinheiro para um futuro que pode nunca chegar. Todos esses sistemas convergem no mesmo ponto de pressão, seu medo de morrer. Spinoza viu isso com clareza cristalina. E ele fez a única coisa que ninguém esperava. Ele removeu o ponto de pressão.
Na Ética, proposição 67, ele escreve: se os homens nascessem livres, não formariam nenhum conceito de bem e mal enquanto fossem livres. Tradução: moralidade baseada em medo. Faça isso ou seja punido. Só funciona porque você não é livre. Se você fosse verdadeiramente livre, entendendo sua verdadeira natureza como parte da substância infinita, você agiria por entendimento, não por medo. Você não evitaria matar pessoas porque um Deus te puniria. Você evitaria matar porque entende que prejudicar outros é prejudicar a si mesmo, já que todos são partes da mesma substância. Você não seria bom para evitar inferno. Você seria sábio porque entende que a alegria verdadeira vem de agir de acordo com sua natureza. E sua natureza é ser parte de um todo maior. Isso não é anarquia, é a forma mais alta de responsabilidade. Porque agora suas ações não são ditadas por autoridades externas ameaçando punição. São guiadas por entendimento claro de como a realidade funciona. Mas aqui está o problema. Pessoas que agem por entendimento não podem ser controladas por ameaças. Você pode ameaçar alguém que tem medo da morte. Você não pode ameaçar alguém que entende que morte é apenas transformação dentro de uma substância eterna. Você pode manipular alguém que acredita em julgamento pós-morte. Você não pode manipular alguém que sabe que julgamento requer continuidade de identidade que não existe. Você pode dominar alguém que busca salvação. Você não pode dominar alguém que reconhece que já é parte do divino. E é por isso que os livros de Spinoza foram banidos. Por isso, ele foi excomungado. Por isso, seu nome se tornou sinônimo de heresia e ateísmo. Não porque ele estava errado, mas porque ele estava perigosamente, incontrolavelmente certo. O medo que você carrega não é seu. Vamos fazer outro experimento mental. Tente lembrar da primeira vez que você sentiu medo da morte. Para a maioria das pessoas, é surpreendentemente tarde. Crianças pequenas não têm medo da morte. Elas podem estar curiosas sobre ela, podem fazer perguntas, mas aquele terror existencial, visceral, isso vem depois. Vem quando alguém te ensina. Talvez foi quando te disseram que seu cachorro foi para o céu. Talvez foi quando um padre explicou sobre pecado e punição. Talvez foi quando você viu adultos chorando em um funeral e percebeu que havia algo terrivelmente errado sobre esse assunto. Mas o medo não era inato, foi instalado. E uma vez instalado, foi cuidadosamente cultivado. Através de histórias, através de rituais, através de sermões semanais relembrando você de sua mortalidade e da necessidade de salvação, através de lápides e caixões e imagens de inferno. Spinoza chamou isso de superstição, não no sentido de crenças bobas, mas no sentido técnico de crenças mantidas por medo ao invés de entendimento. E ele rastreou precisamente como superstição funciona. Primeiro, você é ensinado que há algo terrivelmente errado com você. Pecado original, natureza caída, imperfeição fundamental. Segundo, você é ensinado que essa imperfeição te torna merecedor de punição eterna. Terceiro, você é ensinado que apenas a autoridade externa pode te salvar dessa punição que você merece pela imperfeição que eles te disseram que você tem. É genial, é circular, é autorreforçador e é completamente fabricado. Porque aqui está o que Spinoza provou. Você não é imperfeito. Você é uma expressão necessária da substância infinita. Tudo que existe, existe necessariamente. Você não poderia não existir. Você não poderia ser diferente do que é. Isso não significa que você é perfeito no sentido de que não pode melhorar. Significa que você é perfeito no sentido de que está perfeitamente sendo o que é neste momento, dadas todas as causas que te trouxeram aqui. Não há pecado original. Há apenas ignorância, não entender sua verdadeira natureza. E a cura para a ignorância não é obediência, é conhecimento. Quando você entende que é uma onda no oceano, você para de ter medo de quebrar. Quando você entende que é uma configuração temporária de substância eterna, você para de ter medo de se desfazer. E quando você para de ter medo, todos os sistemas construídos sobre esse medo começam a ruir. A imortalidade, que você já tem, aqui está onde Spinoza fica verdadeiramente radical.
Porque depois de demolir todas as ilusões sobre almas imortais e julgamento divino, depois de provar que morte é apenas transformação, ele vira e diz: há uma forma de imortalidade, mas não é o que te ensinaram. No final da Ética, Spinoza apresenta algo chamado terceiro tipo de conhecimento, ou conhecimento intuitivo. É diferente de conhecimento sensorial, ver, tocar, ouvir, e conhecimento racional, lógica, raciocínio. É conhecimento direto da essência das coisas. E quando você atinge esse tipo de conhecimento, quando você verdadeiramente entende, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, que você é uma expressão da substância infinita, algo extraordinário acontece. Você se torna eterno, não depois da morte, agora. Porque essa parte de você que entende, que conhece verdadeiramente, não está presa no tempo. Ela vê as coisas subspecie a eternitatis, do ponto de vista da eternidade. Pense assim: sua personalidade, suas memórias, seus medos, esses são limitados pelo tempo. Eles nasceram, vão mudar, vão morrer. Mas a capacidade de entender, de conhecer verdade, de ver padrões eternos, essa é a mesma capacidade que todos os seres racionais têm. É universal, é atemporal. Quando você entende uma verdade matemática, digamos que 2 + 2 = 4, você não está tendo uma experiência temporal e pessoal. Você está acessando algo eterno. Essa verdade era verdadeira antes de você nascer, será verdadeira depois que você morrer, e é a mesma verdade para qualquer ser racional em qualquer lugar do universo. Spinoza está dizendo: essa parte de você que pode acessar verdades eternas é ela mesma eterna. Não no sentido de sobrevivência pessoal, mas no sentido de participação no infinito. É por isso que ele diz que pessoas livres não pensam sobre a morte. Porque uma vez que você acessa conhecimento do terceiro tipo, você já está vivendo em eternidade. Morte se torna irrelevante. Não porque você vai sobreviver a ela, mas porque você já transcendeu o framework onde morte importa. Você não está mais identificado com a onda. Você está identificado com o oceano, e oceanos não morrem. O controle, que você está pronto para quebrar. Então agora você sabe. O medo da morte que você carrega não é uma reação natural. É uma ferramenta de controle instalada em você antes que você pudesse questionar. Você sabe que a história da alma imortal sendo julgada é logicamente impossível. Você sabe que morte é transformação, não aniquilação. Você sabe que o você que tem medo é apenas uma configuração temporária, não sua verdadeira essência. Você sabe que há uma forma de eternidade disponível agora, não depois que você morrer. E você sabe que sistemas de poder dependem de você não saber nada disso. A questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque conhecimento não é o mesmo que entendimento. Você pode saber tudo o que Spinoza provou e ainda viver com medo. A maioria das pessoas faz exatamente isso. Elas leem filosofia, acenam com a cabeça e depois voltam a viver como se nada tivesse mudado. Spinoza não estava interessado nisso. Ele não escreveu a Ética para impressionar acadêmicos. Ele escreveu para libertar pessoas. E liberdade, liberdade real, requer mais do que conhecimento intelectual. Requer prática, requer transformação de como você experiencia a realidade, momento a momento. Então aqui está seu desafio. Nas próximas 24 horas, observe quantas decisões você toma baseadas em medo da morte. Não o medo óbvio. Provavelmente você não vai pular de um prédio. Mas o medo sutil. Você não disse algo verdadeiro porque pode causar problemas? Você aceitou algo que odeia porque preciso pensar no futuro? Você segurou seus sentimentos porque, e se eu me arrepender depois? Você escolheu segurança sobre significado porque preciso ser responsável? Você adiou alegria porque, quando eu tiver tempo, dinheiro, segurança, então vou viver? Todos esses são medo da morte disfarçado. Porque quando você age como se tivesse tempo infinito, você adia a vida. Quando você age como se morte fosse punição, você vive defensivamente. Quando você age como se precisasse garantir futuro, você sacrifica presente. Spinoza está dizendo: pare, veja o medo, reconheça que é ilusão,
e então escolha agir por entendimento ao invés de medo. Não imprudentemente, não estupidamente, mas corajosamente, com clareza sobre o que você realmente é e o que realmente importa. E o que realmente importa não é sobrevivência, é expressão. Expressar sua natureza mais completamente. Viver de acordo com o entendimento. Aumentar sua capacidade de agir, pensar, sentir, conhecer. Isso é alegria. E alegria, não sobrevivência, é o propósito da vida. A escolha. Que Spinoza te deixou. Baruch Spinoza morreu em 21 de fevereiro de 1677, aos 44 anos, de tuberculose agravada por anos inalando pó de vidro enquanto polindo lentes. Ele morreu sozinho em um quarto alugado. Seus manuscritos foram publicados anonimamente por amigos. A igreja os baniu imediatamente. Judeus e cristãos concordaram em uma coisa: Spinoza era perigoso. Mas aqui está o que eles não puderam matar: a clareza, a lógica implacável, a liberdade que vem de ver através de ilusões. Spinoza não te oferece conforto. Ele não promete que você vai sobreviver à morte. Ele não diz que tudo vai ficar bem. Ele oferece algo melhor: verdade, entendimento e a liberdade impossível de viver sem medo. Você ainda vai morrer. Essa configuração que você chama de eu vai se desfazer. Suas memórias vão desaparecer. Sua história vai terminar. Mas você já está participando de algo que não morre. A substância que te constitui é eterna. O entendimento que você desenvolve é atemporal. A alegria que você expressa adiciona ao todo. E uma vez que você vê isso, realmente vê, não apenas intelectualmente, mas experiencialmente, medo da morte perde seu poder. Não porque você se convenceu de que vai sobreviver, mas porque você parou de se identificar com o que morre. Você é a onda. E você é o oceano. E oceanos não têm medo de ondas quebrarem. Esta é a liberdade que Spinoza viveu. É por isso que ele pôde sorrir quando foi excomungado. É por isso que ele pôde dedicar sua vida à verdade, mesmo sabendo que seria perseguido. É por isso que ele morreu em paz, sem rituais, sem medo, sem arrependimento. Ele não era especial. Ele não tinha poderes que você não tem. Ele simplesmente viu através da ilusão e escolheu viver na clareza. E agora, você tem a mesma escolha. Você pode voltar a viver controlado por medo da morte. Pode continuar adiando vida, buscando segurança, obedecendo autoridades que exploram seu terror. Ou você pode fazer o que Spinoza fez: olhar diretamente para a verdade sobre morte, ver que é transformação ao invés de aniquilação, reconhecer que você já é parte do eterno, e então viver, realmente viver, com a ousadia absurda de alguém que não tem mais nada a temer. A escolha é sua. Sempre foi. Mas agora, pelo menos, você sabe que é uma escolha. E agora, aqui está o que preciso de você. Se isso mudou algo em você, se você sentiu mesmo que por um segundo uma liberação daquele peso que você carrega, não deixe essa clareza desaparecer. Curta este vídeo para que essa verdade alcance outras pessoas que estão silenciosamente presas no mesmo medo. Inscreva-se no canal se você quer continuar explorando ideias que libertam ao invés de controlar. E mais importante, deixe um comentário respondendo honestamente a esta pergunta: o que você faria diferente se não tivesse medo de morrer? Essa resposta não é para mim, é para você. É um compromisso de viver com mais coragem, mais presença, mais verdade. Spinoza te deu a chave há séculos atrás. Hoje, ela está nas suas mãos de novo. Use.